Vamos falar de Vasco. Caiu o Marcelo Santana, mas olha, não é apenas ele que tem que sair, principalmente o dono da caneta maior. Vamos falar sobre isso, Léo Jardim, explicar o embroco que está tendo, né, essa confusão que está tendo em relação ao Léo Jardim, que não dá para definir se é falha de comunicação ou se a staff do atleta está vendo outra coisa. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo! E amanhã, às 9h30 da noite, lá na Argentina, a bola vai rolar. E como vai rolar? Lá no Vasco é a quinta rodada da fase de grupos do grupo G da Copa Sul-Americana. O Vasco precisa de uma vitória de qualquer maneira lá para tentar se classificar para as oitavas de final da fase direta. Bom, existem até opiniões divididas, né? Uns já acham que o Vasco deveria poupar a força máxima nesse jogo e focar no Campeonato Brasileiro, já que o Vasco está na zona de rebaixamento, né, na 17ª colocação com 7 pontos. Bom, esperando. Caiu no fim da noite, já aconteceu a notícia que a gente já esperava, mas faltava um anúncio oficial, se isso realmente iria acontecer. Caiu o Marcelo Santana, foi demitido, ele não é mais diretor de futebol. O Carlos Amadeu, que é o CEL da SAF, vai provisoriamente exercer o cargo de CEL da SAF e também fazer uma dupla função de diretor de futebol, que vai entrar nas negociações na janela do meio do ano. Se não é que um profissional chegue antes disso. Bom, vamos lá. Marcelo Santana não tinha currículo para estar no Vasco. Foi presidente do Bahia, uma fase que o Bahia estava em reestruturação, ainda não era SAF, e que ele começou, na verdade, os trâmites para que o Bahia virasse SAF, mas acabou sendo com outro presidente, inclusive, e o Grupo CID mais tarde veio comprar o Bahia. E não fez boas contratações lá, se não me engano, foi num período tão ruim do Bahia que o Bahia estava levando a Série C. E depois disso ele se estudou com o Felipe para ser dirigente, ele já foi, inclusive, jornalista, tinha coluna em Jornal da Bahia, tem uma empresa de gerenciamento de jogadores, mas, enfim, é um cara que gosta de trabalhar no meio de futebol, né? Então, nada contra a pessoa, Marcelo Santana, até porque toda vez que eu me dirigia, ele sempre me tratou com muito profissionalismo, mas currículo ele não tinha. Se vocês perguntarem aos torcedores do Bahia o que pensa do Marcelo Santana, bom, e estava no América de Natal, ou seja, na Série C, mas nesse curso de gerenciamento, gerenciamento esportivo que ele fez com o Felipe, né, gestão esportiva, fizeram amizade lá. E como a gente sabe que o Vasco hoje é a gestão da amizade, foi indicado pelo Felipe para o cargo de diretor. E ele tinha e atendia das forças, é o mais fraco, né? Tinha um Pedrinho, um Felipe, e depois vinha o Marcelo Santana, que aliás também
a staff, desculpem, os scouts do Vasco se portava ao Felipe, e o Felipe dava ok, e o Marcelo Santana quem começava as negociações com os atletas. Ou seja, o nosso Augusto, essas negociações péssimas que o Vasco fez nas janelas, Jean David, essas janelas péssimas da janela do meio do ano passado em dessa, que praticamente só o Nuno Moreira veio ser um acerto. Na verdade, o último cara que errou foi o Marcelo Santana. Já que teve a aprovação na Scout, teve a aprovação do Felipe, e veio para o Marcelo Santana fechar essas negociações, inclusive do Lorde Augusto, que é uma negociação bastante confusa, bastante estranha, um cara que nos outros clubes sempre vieram a 0,800 e o Vasco gastou 15 milhões por ele. E com salário de 500 mil mensais. Mas, então, da hierarquia da amizade, foi um cara mais fraco. Mereceu. Eu não falo mereceu, um cara que não estava dando um resultado, não estava mostrando por onde merecia continuar no Vasco. O trabalho dele não estava dando um resultado. E até desejo uma boa sorte ao Marcelo Santana, que cresça na profissão, quem sabe, com tudo, chegue no Vasco melhor. É bom. O Felipe, hein? O Felipe é espero, inclusive, que quando esse vídeo for ao ar já esteja antigo. Um cara de perfil desagradador, fala abertamente que não gosta de jogador, isso capaço. Uma bafa-bafa lá de São Januário, que pelo menos quase da metade do elenco não gosta da forma, do perfil do Felipe. E o currículo o Felipe não tem para o Vasco, não serviu nem para o Bangu. Mas espero que ainda haja a notícia da confirmação do Felipe e principalmente da renúncia do Pedrinho, né? Ele não foi eleito pelos sócios para administrar o futebol, mas quis tomar o futebol. E não dá nenhuma uma ação concreta que quer revender a SAF, nem chegar a um acordo com a ECAP para um investidor comprar a parte da ECAP, comprar os 39% está vago, por assim dizer, na justiça. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Sobre o Léo Jardim é o seguinte: ele tem contrato com o Vasco até o final do ano, sendo que ele chegar a 60% dos jogos em 2025, ela é renovada automaticamente para 2026. E mais já uma negociação de renovação de contrato. O Vasco fez 3 propostas para ele, inclusive um plano de carreira, que ele viria ídolo do Vasco, e todas elas com uma melhoria salarial.
e inclusive a última dobrando o salário que ele tem em relação ao que ele ganha hoje. Bom, se aonde eu trabalho me oferecessem dobrar meu salário, pô, eu concordaria sim. Acho que já sem fazer de gostosinho, com doce. Mas a SAF do Léo Jardim, das 3 propostas, não respondeu de forma imediata, quando demorava para responder. O empresário do Léo Jardim é o Paulo Pitombeira, que não tem costume de responder à imprensa, um cara chato para chuchu. Inclusive, eu mandei várias mensagens para ele meu celular pega até uma que eu perguntei, quando o Léo Pelé, que era dele também, estava sendo especulado. Ele era empresário do ex-treinador Fábio Carelli e é do João Vitor também. O João Vitor, quando ele foi especulado, mandei quando o Cruzeiro especulou ele, nunca respondeu. Deve ter desativado a selo azul, né, que mostra que a pessoa visualizou a sua mensagem. Então ele não responde à imprensa. Pelo jeito, os clubes seus clientes também não demoram para responder. E somente agora que ele mandou uma contraproposta com valor acima que o Vasco estava querendo pagar. No Vasco ainda há um certo otimismo, né, achando que aí não vão chegar a um denominador comum. Tem parte que acha que não nivelado. Bom, o colega André, esqueço o sobrenome dele, de São Paulo, aquele que comentou a gafe ano passado, quando o Vasco já estava no pré-jogo contra a Fortaleza pela Copa do Brasil do ano passado. O Vasco estava na 8ª posição. Um cara como ele é de São Paulo, acompanha o time de São Paulo, acompanha o time do Rio, disse que o Vasco estava na zona de rebaixamento. Esqueceu o sobrenome do cara. E ele se eu não me engano, ele é da Band, ele tem um canal também, de Clube Paulista, e presta serviço com o Amazon Prime, e ele falou que o Vasco estava brigando contra o rebaixamento. E agora ele dá a notícia que o Léo Jardim não vai jogar terça-feira, porque se ele jogar na terça-feira, ele já chega nos 60% da renovação automática. Bom, eu não tenho essa informação. Eu acho até profissionalmente para o Léo Jardim e para o Paulo Pitombeira não faz sentido aquilo, isso. Nada contra o André. Não sou como o Lucas Pedrosa, que tem uma mania feia de desmentir colegas. Até porque a fonte do cara pode ser quente mesmo. Mas, no meu modo de ver, não faz sentido. E não adianta mandar para o Paulo Pitombeira que procede, se não procede, que o cidadão não responde. Bom, da parte do Vasco, das críticas que vocês sabem muito bem que eu tenho no Pedrinho, no caso do Léo Jardim, não é uma delas. Até porque ele tem feito um esforço grande para renovar com o camisa 1 vascaíno. E eu acho que nem merece tanto um esforço assim, a falha que ele deu no jogo contra o Vitória foi inacreditável, né? Bom, então, é isso, cara. Eu acho até que o Léo Jardim merecia uma reflexão em si mesmo, uma certa gratidão ao Vasco, porque ele chegou à seleção brasileira, foi sendo goleiro do Vasco. Então é isso, galera. Até o nosso boa noite. Espero até que tenha novidades, extras
né? E a gente fazer um plantão igual da Rede Globo, falando de mais saídas que precisa de reformulação nessa direção do Vasco. Até mais.